mantendo sua mente 100%, com a atenção 100% no aqui e no agora. Respire fundo, procure uma respiração conectada, mais tranquila e profunda. Enche o seu peito de ar e solta. Se você achar que é mais confortável para você também, feche seus olhos. Respire. E assim nós vamos relaxar cada parte do corpo, porque relaxando o corpo, nós serenamos a mente. Você vai relaxando, desde os seus pés, suas pernas, seu quadril. Relaxe. Isso. Relaxe seu abdômen. Relaxe seu peito. Relaxe toda a extensão da sua coluna, seus ombros. Desça esse relaxamento ao longo dos seus braços, passando pelos braços, antebraços. Isso. Relaxe. Relaxe suas mãos e seus dedos, cada dedo das suas mãos. Relaxe agora a sua nuca. Relaxe o seu pescoço. Talvez um leve movimento com a cabeça te ajude a relaxar ainda mais. Isso. Relaxe seu rosto. Relaxe todo o seu rosto. Permita que a sua língua ocupe toda a extensão da sua boca. Relaxe sua face, seus olhos, suas pálpebras, suas sobrancelhas. Relaxe sua testa. Relaxe o seu couro cabeludo. Respira. Enche o peito de ar e solta. Você agora está completamente relaxado, relaxada. Cada parte do seu corpo, cada músculo, cada fibra, cada célula se encontram completamente relaxados. E agora, com a sua mente mais serena, mais tranquila, você agora aciona o sentimento poderoso da gratidão. Vamos agradecer por mais uma semana. Mais uma semana de aprendizados, de desafios superados. Mais uma semana que Deus nos presenteou. Vamos agradecer por estarmos presentes aqui nesta aula abençoada de hoje. E trazendo essa gratidão, vamos agradecer também a presença de todos os nossos amigos da espiritualidade, que sempre nos acompanham, nos trazendo as intuições, as inspirações e o entendimento necessário de cada conhecimento compartilhado. E assim, trazendo essa gratidão sincera, você faz com que uma luz poderosa, com a cor e a característica que mais lhe agradar, possa acender em você, de dentro de você. E essa luz vai crescendo, expandindo, aumentando, irradiando para todos os lados, ao seu redor.
E conforme essa luz vai crescendo e ampliando em você, vai te deixando ainda mais tranquilo, mais tranquila, refazendo suas energias, trazendo sensações agradáveis. Qualquer sentimento ou sensação um pouco menos confortável vai indo embora, conforme você vai percebendo essa luz tomar conta de todo o seu corpo, até que você se transforme em plena luz, irradiando, irradiante, uma luz que te deixe em paz. Isso. E assim, complementando esse momento tão abençoado, usamos a gratidão para realizar a nossa oração de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. E aí, então, você respira mais uma vez e vai retornando agora ao seu corpo, deslizando até ele suavemente, percebendo cada parte do seu corpo. Isso. Vai sentindo. Perceba o peso que você faz onde você está sentado ou sentada. E assim, quando for confortável para você, então, você pode abrir os olhos. Muito bem. Estamos mais alinhados agora, né? Graças a Deus. Então, a gente vai começar a nossa aula de hoje. Eu já tranquilizei aqui, já relaxei. Já pode deitar e dormir? Vamos dormir agora? Eu relaxei totalmente, viajei, estou de boa aqui. Agora que você quer que eu tenha aula, eu vou dormir. Que bênção, obrigada, meu amigo. Amém. Bom, iniciando aí, né, nosso bate-papo, nossa troca de experiências. E aí, pessoal, quem conseguiu fazer a irradiação? Quem conseguiu perceber alguma comunicação aí? Ou alguma sensação diferente, né? Quando fez a irradiação, percebeu alguma mensagem, alguma sensação, ouviu algo, ou sentiu algo. Alguém gostaria de compartilhar? Essa agora? Oi? Essa agora? Que você sentiu agora? Pode ser, Wellington. Pode ser essa experiência de agora que você teve, né, Wellington? Tá valendo. Pode. Ótima. Eu estava com uma dor do lado esquerdo, no músculo do pescoço, quando você disse, antes de eu mexer a cabeça. E realmente foi uma coisa incrível. A dor passou. Com a irradiação agora, né? Agora. Que bom. Ó, tá vendo o poder da irradiação? Quando você muda o padrão vibratório, gente, muda tudo. Muda tudo. É como se você estivesse se autocurando, se autolimpando. E aí você faz outras conexões,
né? Exatamente. Seus neurônios fazem outras conexões e a sua mente se conecta com outras pessoas, né? Eu já estava pensando, né? Nessa dor. Aí, olha, tá ótimo. Tá bem, Graças a quase 100%. Que bom, que joia. Alguém fez o exercício da semana? Alguém percebeu alguma mensagem, alguma sensação durante a semana que poderia compartilhar com a gente? Eu fico curiosão para saber o que vocês estão fazendo, o que vocês estão sentindo, percebendo. Me dá catapora, dá até coceira de curiosidade. Ninguém vai compartilhar, que sacanagem. Olha, eu só não vou compartilhar porque eu não participei, né, Wellington? Mas, mesmo sem participar, foi o que eu disse, né? Eu melhorei bastante. Ó, a Yasmin está falando aqui que vai digitar, porque ela não está podendo falar. Enquanto a Yasmin digita, a Ana Rita diz também no chat assim: não consegui entrar em radiação. Minha casa é pequena, como estou de férias, meu neto não me desgruda nem para dormir. Eu sei como é que é isso, viu, Ana Rita? Sei muito bem o que é ter um neto em casa. Nem na hora de dormir, né? Não tem sossego do neto para dormir. Mais alguém gostaria de falar? Ninguém? A Yasmin falou que ia digitar, mas não está digitando. Ah, não, gente. Deixa. Ah, ela falou que tá assim. Fico tão curioso para saber o que vocês aprontam e vocês não querem compartilhar comigo. Fala, Heloísa. Enquanto ela digita, eu vou falar aqui. Aê! Aí. Vamos ver se o povo anima. Vamos puxar a fila, né? Lembra que eu falei das imagens que formavam? Parecia um universo. Lembro. Agora formou uma cidade. Que legal! Você viu uma cidade. Então as luzes não eram do universo, eram as luzes de uma cidade. Pois é, porque começou igual a formação, que eu não sei explicar, porque é uma coisa que eu nunca vi. Nenhuma pintura não é igual, assim. E aí, de repente, a imagem final formou uma cidade. Mas bem longe, estava bem longe. Estava longe. Uhum. Ó, quem sabe se você continuar, você não vai entrar nessa cidade. Pois é. Gente, Sabe a sensação que eu tive? Que eu estava lá, enquanto eu estava fazendo as coisas, né, que você estava falando Na verdade, foi um daqueles dias dos estudos. E aí, quando eu saí, eu vi ela ao longe. Quer dizer, você já estava saindo na hora que você percebeu. A sensação que eu tive foi essa, que o lugar que eu estava era nessa cidade, mas eu não vi essa trajetória, entendeu? Que legal. Muito legal isso, Luiz. Provavelmente já teve muito mais coisas, mas o que você conseguiu guardar foi isso. E conforme você for experimentando, exercitando, você vai conseguir guardar, reter na memória, né, na memória rápida, mais coisas. Ah, que bom. Muito legal. Bom. Cadê Mami? E aí, Yasmin? Vai compartilhar com a gente? Ó, ela escreveu um testamento aqui. Vamos lá. Essa semana vivi momentos desafiadores, ela quer dizer, né? Desafios com o marido e com a filha. E no momento que de tudo acontecendo, eu agi de uma forma que eu não agiria. Tive calma, não discuti e nem briguei, e nem desesperei na hora de agir. E no final de tudo, o único sentimento que tive, depois de tudo resolvido, foi de gratidão. Parabéns! Parabéns! Tá vendo como... Parabéns, Yasmin. Como o fato da gente buscar o conhecimento automaticamente já vai transformando o nosso interior e já vai mudando aos pouquinhos os nossos comportamentos. É automático, gente. Você começa a adquirir conhecimento, você já começa a querer praticar,
uma coisa vai puxando a outra, né? Igual um dominó, que a primeira peça cai e vai puxando, vai derrubando as outras. Buscou conhecimento, você já começa um processo de transformação, né? A reforma íntima começa pelo conhecimento. E você tendo o discernimento, você está a poucos passos para desenvolver a moral. São independentes, mas uma coisa pode puxar a outra se você permitir e se você deixar. Certo? Muito legal isso, né? A gente percebe assim, né, que a pessoa começando a desenvolver esse conhecimento, trazendo a reforma íntima no sentido de iniciar a mudança de pensamentos, assim que ela percebeu a dificuldade do momento, dos momentos ali que ela estava passando, ao invés de somente reagir, brigar, xingar, falar, discutir, perguntar por quê, não sei o quê, resolveu silenciar, aguardar, se acalmar, as coisas vão resolvendo por si mesma, ela conseguiu irradiar, ela conseguiu... E isso é maravilhoso, gente, isso é maravilhoso. É isso que a gente precisa aprender a fazer. Fazendo isso, a gente vai mudando por dentro, vai se mudando as energias, a energia da casa muda, né? O envolvimento com os familiares muda, e com certeza o resultado disso é ótimo. E aprendendo a ter paciência. É isso, vai desenvolvendo a paciência, né? O autocontrole, o autoconhecimento, né? E uma palavra importante que você falou, né, Andri? Que a gente para de reagir. Exatamente. Ou seja, quando você só reage, você age por impulso, né? Tipo, vem uma coisa, automaticamente você reage àquilo. A partir do momento que você vai adquirindo mais conhecimentos, você vai entendendo que acontece uma coisa com você e você tem o poder de escolha, você pode escolher como reagir àquilo ou não reagir àquilo, né? Então, você vai trazendo mais a razão, você vai trazendo uma percepção mais ampla e vai permitindo menos as reações por impulso, né? Porque quando a gente está agindo só por impulso, na maioria das vezes a gente está só reagindo, né? A gente é como se a gente estivesse deixando o livre-arbítrio de lado, né? O pessoal está falando no chat aqui. Ó, o Lauro está falando, ó. Eu mesmo ainda não sei distinguir a mensagem. Eu teimo que é meu pensamento. Tenho que trabalhar melhor essa minha teimosia. Excelente, Laura. Trabalhar melhor, ele já sabe que é teimosia, já é alguma coisa. Excelente, sabe por quê? É natural, quando a gente está começando a aprender isso agora, né? Como eu falei na aula passada, a mediunidade é um recurso humano, todos os seres humanos têm. Então, como a maioria, várias pessoas não conhecem o plano espiritual, não têm conhecimento do plano espiritual, ou não aceitam, ou não acreditam, quando vem o pensamento, o que a maioria das pessoas escolhe? O que a gente geralmente tende a fazer? Achar que é nosso. Ou duvidar. Estou ficando louco, essas coisas doidas na minha cabeça. Né? Acha que é nosso, acha que é próprio. E muitas vezes não é. Vocês vão entender ao longo do curso que na grande maioria das vezes, a grande maioria dos pensamentos que nos vêm não são nossos. A maioria, por incrível que pareça. Mas a gente vai, vocês vão entendendo. Conforme a gente vai caminhando, vocês vão entendendo. Né? Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, né, Wellington, que ele pergunta, né, a espiritualidade, qual que é a interferência deles, quanto eles ficam com a gente, interferem, qual que é a resposta dos espíritos? Eles praticamente os governam. Então, a gente usa muito pouco o nosso livre-arbítrio, a gente fica reagindo e se revoltando e com as coisas do mundo, não compreendendo as dificuldades da vida, as dificuldades da vida em si, do planeta em si, e a gente vai só tendo uma reação negativa. E com isso, eles conseguem ter mais, né, domínio, conseguem ter um domínio fenomenal sobre a humanidade.
Muito mais do que pensais. Muito mais do que pensais. Eles praticamente os governam. Ou seja, nós sofremos muita influência. Agora, isso que faz diminuir o nosso livre-arbítrio? Não. Em nenhum momento isso diminui o nosso livre-arbítrio. Como eu disse, a escolha sempre vai ser nossa. Acontece que, na maioria das vezes, nós escolhemos ouvir essas influências, e a maioria delas negativas. A partir do momento que nós escolhermos, soubermos escolher, decidir por nós mesmos, isso cessa. Claro, gente, o que eu estou falando aqui, você não vai fazer isso do dia para a noite. É óbvio que não é uma coisa assim, pronto, agora só porque eu sei disso, agora eu vou controlar tudo. Não, você tem uma vida inteira de hábitos que você precisa mudar. Ou seja, uma vida inteira que você foi permitindo esses pensamentos exteriores te controlarem ou te induzirem a fazer algo. Agora que você sabe que você pode escolher não ouvi-los, vai ser um processo de aprendizagem, de adaptação, de reeducação íntima, para que você comece a puxar esse controle para você. Né? É um primeiro passo, o conhecimento, como eu falei agora há pouco. Né? E aí, você vai começar a discernir mais, com mais facilidade, o que não é seu e o que realmente é seu. Processo, desenvolvimento gradativo, para que seja natural, para que seja tranquilo, né? Não podemos querer passar o carro na frente dos bois. Ok? Beleza, então, pessoal? Alguém gostaria de falar alguma coisa, mais alguma coisa, perguntar, para a gente tocar o bonde aqui? Não? Dri, você quer fazer essa primeira parte? Eu faço, depois você termina. Pode fazer, amigo. Então, tá bom. Vamos dar continuidade, então, à nossa aula. Muito bem. Hoje a gente vai fechar o capítulo 5 do nosso curso, que fala sobre o desenvolvimento mediúnico, né? E para fechar, a gente vai entender o papel do médium nessa comunicação, né? Como é que funciona mesmo? Porque a gente falou aqui, o médium é um instrumento. E quanto mais preparado esse instrumento, melhor é para essa comunicação se estabelecer. Tá. Vamos entender um pouco melhor, vamos aprofundar um pouquinho agora mais, né? A cada aula, a cada processo do curso, a gente vai aprofundar nisso. E começa a partir de agora esse aprofundamento técnico, nessa conexão mediúnica. Então, iniciando pelo papel do médium. Como que ele funciona para estabelecer essa conexão com o espírito, né? E fazer essa comunicação com o espírito. Bom, nós já estudamos aqui que a comunicação é feita pelo pensamento, tá? Toda comunicação mediúnica é feita pelo pensamento, ou seja, mente que se conecta a outra mente, tá? E como é, por exemplo, vamos supor que neste momento chegou um espírito aqui, eu sou um médium, e ele se conectou a mim, eu sou um médium ostensivo, e esse espírito se conectou a mim, como eu disse, conexão, pensamento, mente com mente. Como é essa comunicação? Gente, a comunicação é o pensamento. Sem as vestes da palavra. Quando um espírito se conecta com você ou com o médium, ele conecta mente com mente. Então, a comunicação é direta, de um pensamento para outro pensamento.
É como se, tá vendo nesse desenho aí? Tem o mentor atrás do médium, o médium está sentado, olha lá. Tem uma luz que sai da mente dele, né? Essa luz representa essa conexão, certo? É uma forma gráfica de mostrar essa conexão, olha lá. Saindo da mente do mentor ali, que é o de cabelo branco, que está em pé, e vai se conectando à mente do médium. Ok. Então, a conexão é um pensamento com pensamento. Quem coloca a linguagem nesse pensamento, quem coloca as palavras nesse pensamento, é o médium. É ele que processa, ele recebe o pensamento, ele processa e interpreta esse pensamento, colocando a linguagem, colocando as palavras. Então, em suma, na íntegra, né, na essência, o que acontece ali, que a linguagem do espírito é o próprio pensamento. E quem coloca a palavra é o médium, né? E aí Kardec nos traz, no Livro dos Médiuns, capítulo 19, na nota de Kardec ele fala: como princípio, né? O espírito toma não suas ideias, mas os materiais necessários para exprimi-las no cérebro do médium. E quanto mais esse cérebro é rico em materiais, mais a comunicação é fácil. Opa, peraí, vamos entender isso aí. Olha só como funciona. Ligação mente com mente. Então, o espírito se conecta com a mente do médium. Essa comunicação que o médium vai receber vai depender da estrutura, da base de conhecimentos, das ideias que o próprio médium já tem. Porque o espírito vai se utilizar desse material para se comunicar. Olha que louco, é como se fosse assim. Ele conecta, entende aonde ele está. É como se você estivesse entrando numa casa. Você entra numa casa, primeira coisa que você faz, quando você entra numa casa que você nunca entrou, o que é a primeira coisa que você faz quando você entra numa casa? Reconhecer o ambiente, não é isso? Você entra numa casa, você vai mapeá-la. Vai ver, a sala é assim, a garagem é assim. Você, automaticamente, e até mesmo, muitas vezes, inconscientemente, os ambientes novos que a gente entra, a gente fica mapeando. Agora eu sei que aqui é a entrada, que é a saída, que tem uma porta, que tem uma janela. Você mapeia a casa. Quando o espírito se conecta com o médium, ele faz a mesma coisa. Mas isso é instantâneo, tá, gente? Assim, ó, fração de segundos. O pensamento, ele é muito rápido. O pensamento é mais rápido que a velocidade da luz. Só para vocês entenderem. É conexão instantânea. E nessa conexão, ele já mapeia o médium. E quando ele mapeia o médium, ele já sabe qual é o nível de conhecimento que o médium tem e como é que vai ser estabelecida ali a comunicação entre eles. É por isso que Kardec disse que ele vai se utilizar não as ideias, mas os materiais necessários para exprimi-las. Ou seja, a base de informações que tem na mente do médium. E isso explica aquela questão também que a gente falou da filtragem. Olha só, é como se você coloca um óculos. Olha o exemplo da imagem. Se a lente está verde, né, a cidade fica verde. Se a lente está vermelha, a cidade fica vermelha. Ou laranja, sei lá, né, dependendo do monitor aí. Enfim, é como se o médium fosse essa lente. O médium faz essa filtragem. Por quê? Porque o pensamento do espírito passa pela mente do médium. Então, é como o óculos, que filtra a imagem até chegar no olho. A imagem da cidade está ali, com todas as suas cores, com tudo que ela tem.
Mas até chegar no seu olho, se você tem um óculos na frente, essa lente do óculos vai filtrar essa imagem. E você vai ver a imagem de acordo com as lentes do seu óculos. Assim se dá a comunicação do médium quando ele recebe a conexão do espírito. Ele faz o filtro da comunicação através do seu conteúdo. Entenderam o processo? O médium vai filtra esse pensamento e, através do seu conhecimento, da sua experiência, ele vai transmitir. Por isso, sempre existe ali, qualquer comunicação mediúnica, sempre vai existir um traço do próprio médium. Uma influência maior ou menor, de acordo com o desenvolvimento do próprio médium. Quanto mais desenvolvido é o médium, menos ele influencia na comunicação. Mais perto da essência, essa comunicação é. Porém, o médium sempre vai ter uma certa influência na comunicação. Sempre. Por quê? Porque passa pela mente dele. Fato. Certo? E aí isso nos dá uma outra conclusão. Que quanto mais preparado é o médium, quanto mais desenvolvido é o médium, quanto mais bagagem de conhecimento, de cultura, sem falar, obviamente, no desenvolvimento moral, porque tudo isso pesa na balança. Então, quanto mais experiência, desenvolvimento, cultura, conhecimento e desenvolvimento moral tem o médium, mais preparado ele está para oferecer uma comunicação mais bem estabelecida, mais rápida, mais fluida, mais direta. Menos ele influencia nessa mensagem. E quanto mais despreparado é o médium, maior é o obstáculo que ele vai oferecer na comunicação. Imagina, se o médium tem uma mente pouco conhecimento, com pouca instrução, você chega um mentor com muito conhecimento, ele vai ter que se adaptar ali àquele pouco conhecimento do médium para fazer uma comunicação. Ou seja, o médium acaba sendo um obstáculo material para essa comunicação. Pensando nessa questão do óculos, é como se fosse assim, quanto mais desenvolvido e preparado é o médium, mais transparente é a lente. Até ficar quase a imagem da cidade ali perfeita. Quanto mais despreparado é o médium, mais essa lente vai ser mais escura, vai ter uma cor mais forte influenciando a imagem, ou vai ser preto, ou quase não vai dar para ver. Entende? Então, os espíritos utilizam do que ele encontra na mente do cérebro para se comunicar. A comunicação é feita pelo pensamento, não tem linguagem. Quem coloca a linguagem e o filtro dessa comunicação é o próprio médium. Quanto mais desenvolvido o médium, menos ele vai influenciar nessa comunicação. Porém, dizer para vocês que existe um médium que não influencia em nada, eu acredito que não existe. Tá? Não existe. Porque passa pela mente dele. Mesma coisa também, se você quer, por exemplo, quando você tem uma janela, imagina uma janela e tem um copo com água dentro do cômodo. A luz do sol vai atravessar o vidro da janela, vai bater no copo. Se o vidro da janela for mais escuro, ela vai filtrar a luz do sol, vai bater menos luz no copo, vai refletir menos luz nessa água.
Se o vidro da janela for de uma cor, a luz que vai entrar e vai bater no copo vai ser da cor do vidro. Entende? E se o vidro for totalmente transparente? Nunca é 100%. Pode chegar a 99%, mas 100% não é. Não existe nenhum vidro que é 100% transparente. Uma coisinha ou outra acaba tendo ali de influência. E isso acontece também na mediunidade. Certo? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Entenderam o raciocínio até aqui? Entenderam essa comunicação, como ela é feita? Tudo certo? Wellington, Diga, Edna. é como se fosse que você estivesse com um óculos fraco, que as suas vistas não estivessem boas para aquele tipo de óculos. Então você vai ver um pouco embaçado. Se você trocar o óculos para o óculos certo, nem 100%, mas você vai ter uma variação melhor da visão. Exato. Exato. Assim é o médium. E aí entra mais um detalhe que a gente já aprendeu, que é muito importante. Lembram disso? Ó, a qualidade do médium é medida pela qualidade Do pensamento. Não. Peraí. O que define a qualidade de um médium? É a A qualidade. elevação do médium. O estudo Qualidade. que ele tem. Peraí, calma. Por favor, respondam. Moral. Oi, Hugo? Moral. Isso. Qualidade moral. Então, quanto mais o médium desenvolve a sua qualidade moral, mais essa lente é transparente. Mais ele é capaz, junto com o conhecimento, de transmitir essa mensagem com menos influência possível. Certo? Agrimária, você levantou a mão, pode falar. Conhecimento. Também. Mas, acima de tudo, moral. A qualidade do médium se mede pela sua qualidade moral. Tem casos de médiums que não tem tanto conhecimento, mas ele tem a moral tão elevada que é como se esse conhecimento fizesse parte do inconsciente dele. Ele traz o amor no coração. E todo aquele que usa a moral na frente e usa o amor na frente, ele está um passinho a mais. É claro que o conhecimento é muito importante. Né? Quanto mais conhecimento, melhor. Como eu disse agora há pouco, né? O conhecimento é o primeiro passo para você começar a se desenvolver, inclusive moralmente. Né? Mas a gente conhece, vocês devem conhecer, é fato. Existem pessoas que têm muito conhecimento, são muito inteligentes, têm várias formações, porém têm a moral lá embaixo. Usam esse conhecimento para se aproveitar dos outros. Usam esse conhecimento para ludibriar, para enganar, em benefício próprio. Né? Então, o conhecimento não é ligado diretamente com a moral. Os dois são independentes. Tá? O conhecimento é muito importante. Mas o verdadeiro médium é aquele que tem a moral mais elevada. E se juntar tudo, aí, nota 1000. Entende? O ideal é que junte tudo, o conhecimento e a moral. Né? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Vocês entenderam como é esse processo da comunicação? Fala, Cris. Mas junto com tudo isso aí, tem que haver também a prática, né, Wellington? Exatamente. E aí que entra a moral. Quando você tem o conhecimento, ele, sem a prática, se perde. E quando ele é praticado, aí entra a moral. Por exemplo, eu acabei de aprender que reclamar
é ruim porque me deixa com o padrão vibratório lá embaixo, me permite conectar com espíritos ou pessoas que também reclamam e que estão num padrão vibratório baixo. Então, que a melhor coisa a fazer, ao invés de reclamar, é agradecer e orar. Então, eu aprendi isso. Conhecimento, teoria. E aí eu começo a buscar a prática disso no dia a dia. Eu começo a me policiar para reclamar menos e agradecer mais. Essa é a prática. E conforme eu vou praticando e desenvolvendo isso, a minha moral vai elevando junto com o meu padrão vibratório. Né? Prática e conhecimento. E quando você está perto de pessoas que só reclamam, qual é o modo melhor para se agir? Eu, no caso. Ou qualquer um, né? Orai e vigiai. E não reclamar. Vigiar o tempo todo, porque é muito fácil da gente ser influenciado pelo meio e pelas pessoas que estão à nossa volta. É muito fácil. Então, uma pessoa está nervosa, para você ficar nervoso é assim, ó. É rapidinho. É aí que está a vigília. Você se vigiar, fala, opa, não sou eu que estou nervoso, não sou eu que estou nervosa, é o fulano. Opa, não sou eu que estou reclamando, é o fulano. Eu não preciso reclamar, só porque ele está reclamando. Respira fundo e... Oi? Boas vibrações. Respira fundo e... Respira fundo. É aquele negócio da reação e a escolha que a gente falou agora há pouco. Com a Yasmin, lembra? A pessoa reclamou, a pessoa xingou, a pessoa ficou nervosa. Na maioria das vezes, no automático, eu vou reagir àquilo. Aí eu vou ficar nervoso também. Aí eu vou xingar também. Agora, se eu paro, respiro e lembro que eu tenho poder de escolha, eu escolho se eu vou querer ficar nervoso ou não. Eu tenho esse poder. Então eu vou começar a usá-lo. Não, eu não quero ficar nervoso porque eu não tenho motivo para isso. É o fulano que está. Por isso, a máxima de Jesus: orai e vigiai. E vigiai. É isso aí. Diga, Hugo. Tem o famoso contar até 10 também, né? Eu acho que já resolve 99%. Conta até 10. Se não deu, vai até 20. Se não deu, vai até 100. Mas uma hora tem que resolver. Dizem que normalmente dá. Se você conseguir mas tem até pessoas 10, que não, né? você já resolve evita uma série de outros problemas. Depende da pessoa contar até 100. E olhe lá. Mas isso que o Hugo falou é verdade. Às vezes, porque vem aquela vontade de educar, de reagir, né, de rebater, vem aquela coisa forte, aquele impulso, né? É do ser humano, né? Aí se você abre a boca nessa hora, pode esperar que vai sair só coisa boa. Né? Eu sei, imagino. Vai sair só aquelas pérolas. Agora, se você consegue fazer essa filtragem, parar, contar até 10, como diz o Hugo, respirar, se for o caso, sai de perto, pensa em outra coisa. Depois, com um pensamento calmo, com sangue frio, você vai analisar qual é a melhor resposta. E aí sim você vai ver se vale a pena responder, se vale a pena conversar sobre aquele assunto ou não. Isso, gente. Eu acho que não, Wellington. Eu acho que é melhor a gente... Algumas vezes até você precisa, é uma situação que você precisa resolver, sabe? Mas com a cabeça fria, você vai saber lidar de uma forma diferente, com calma, sem brigar, sem discutir. Mas tem pessoas que não adianta, né? Aí você vai caçar mais confusão. Se você, na hora que você analisar friamente, entender que não vale a pena, não vale a pena. Gente, eu já me escapei de cada enrascada. Ultimamente, eu tenho procurado praticar. Eu não vou dizer que eu pratico 100%. Não sou perfeito. Estou aprendendo ainda. Porém, nas vezes que eu consegui contar até 10, respirar e pensar melhor, eu já saí de cada enrascada que vocês não têm noção.
Bom, a Agrimária levantou, eu não sei se ela levantou a mão ou se já estava levantada. Você levantou a mão, Agrimária? Acho que já estava, né? Já estava levantado. Ana Flávia, pode falar então. Eu tô bem assim, sabe? Quando acontece alguma situação que às vezes a pessoa começa a me tentar demais, eu acho que as pessoas devem estar pensando que eu tô ficando louca, mas eu paro, deixa escutar, tipo, tá escutando ali, eu começo a meditar, tipo, irradiar. Tipo, parece que transforma, porque eu sou muito ansiosa e ao mesmo tempo a gente estoura dependendo do que acontece, né? Então, às vezes acontecem algumas situações, tanto na minha casa, aí eu começo, né, tá? Eu começo a orar e, tipo, irradiar. Nossa, é tão transformador a forma que mudou, porque antes não, eu ia gritar, eu ia falar, aí no final tudo dá certo. Aí é onde que vem na minha cabeça, tudo passa, né? Então eu falei, se eu fosse falar o que às vezes na hora da raiva eu penso, ia ficar uma coisa ali, uma bola de neve que não ia resolver nada. Então eu começo a acho que a pessoa pensa, tá ficando doida. Mas aí passa a situação, aí eu tento resolver da melhor forma e no fim tudo dá certo. Porque você esfria a cabeça, você vai analisar, vai usar a razão, ao invés só da emoção, né? Você vai usar a razão e você vai ver qual é o melhor caminho. Nossa, Daí você com vai ter certeza. mais discernimento para conversar, para resolver, né? E é Verdade. daí que vem a gratidão que a Yasmin falou, que ela passou por uma situação ali muito estressante com a família dela, porém ela soube lidar com aquilo de uma forma mais tranquila, e depois que passou, ela sentiu gratidão. Por quê? Porque ela conseguiu vencer Resolver. esse demoninho que fica ali, vai, reage, vai lá, arrebenta, acaba com tudo. Entende? Por isso que vem a Com certeza. gratidão, né? Verdade. Muito legal mesmo. O Hélio, Oi, Hugo. esses dias fui tomar um passe, aí estava vindo a palestra do Danilo. Isso, Danilo. Eu até lembrei dele hoje. Estava conversando com um amigo aqui e ele chegou com tudo, assim, né? Um boi para entrar, uma briga e uma boiada para não sair, né? Eu acho que é isso, né, o que eles falam. Eu lembrei do Danilo na hora, eu já falei, nossa, que preguiça. Pensei comigo, né? Já esvaziei, mudei de assunto na hora, dei vazão, né? Tinha que ser o contrário, dar uma boiada para não entrar e um Uma bezerrinho, boiada. para sair, né? Isso aí é argumento de orgulhoso, né? Isso é argumento de orgulhoso, que ele acha que ele sempre tem que ter a razão, ele sempre tem que vencer, ele sempre tem que confrontar e impor o que ele pensa, né? Eu dou um boi para não entrar na briga, quer dizer, eu não quero entrar na briga, então eu pago para não entrar, porque eu não quero, é a razão dele. Aí se entra, eu dou uma boiada para não sair, ou seja, eu fico ali agora até ganhar, até mostrar para o fulano que sou eu que tenho a razão. Ou seja, argumento de orgulhoso, né? Realmente, é o que você falou, né? Que preguiça. O problema é esse, a gente vai ficando com tanta preguiça, vai ficando difícil. Então, antes, se não puder mostrar para ele que é um pensamento que não vai levar ele a lugar nenhum, melhor não falar nada para não entrar em confronto com ele, porque senão ele vai usar a máquina dele para não querer parar de brigar com você, né? Daqui a pouco ele vai querer soltar a boiada. Pois é, você tá doido. Você tá doido. Muito bem, pessoal, vamos continuar aqui então. E a partir de agora, vou passar a palavra para nossa irmã e olha só o que ela vai falar agora. É uma pergunta que até a Mona Lisa já fez para nós, né? Já que o espírito se utiliza do pensamento do médium, do material do cérebro do médium para se comunicar, pode um analfabeto escrever? Contigo, Dri? Então, meu amigo,
Deixa eu só uma coisinha, Ed. Parece que o nosso amigo escreveu alguma coisa aí. Você poderia ver aí, antes da gente dar continuidade? Ah, sim, peraí. O Lauro escreveu aqui. Parece que alguma coisa importante. Aqui, ó, ele falou, me engavetaram hoje, mas nem bravo eu fiquei. Né? Fizeram algo que desagradou ele, mas ele nem bravo ficou. Ou seja, já está utilizando aí das ferramentas, né? Graças a Deus. Não, porque eu comecei a ler, fiquei preocupado, fui ver, mas fui responder um negócio aqui. Eu vi que ele escreveu no grupo, você sofreu um acidente, alguma coisa assim, meu filho. Nossa, eu fiquei até preocupado. O caso dele é igual que eu já contei para vocês, né? Gente, eu costumei tanto que os motoqueiros me fechar pela direita, assustava demais, né? Querendo ultrapassar. Outro dia tinha um da esquerda me dando sinal de luz, e eu encostar para a esquerda para ele passar para a direita, ele me dando sinal de luz, queria passar pelo lado certo, e eu não estava deixando. Gente do céu, esse mundo está muito louco. Se a gente não prestar atenção no que está fazendo, a gente fica fazendo coisa errada. E a gente tem gente achando que o errado está certo, que o errado é normal, né? Mas, como tem esses ditados aí, igual o Hugo falou, tem um ditado muito interessante que fala assim, que o certo é o certo mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo, né? Então, para a gente pensar nisso, que é muito interessante, né? Muito legal. Bom, os médios analfabetos podem escrever? O que vocês acham? Eu acho que pode. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Que bom. Quem mais? Vamos começar a fazer as perguntas antes, né, Ué? Quem estava assim, eles participam mais, né? Porque senão... né? Os médios podem... A média analfabeta escreve mensagem de espírito? Sim. Acho que sim. Eu tenho certeza que sim. Todo mundo acha que sim, que legal. Sim. Sim, né? O médium analfabeto pode escrever. Exige um maior esforço por parte da espiritualidade, do espírito que quer se comunicar. Mas é possível, sim. Né? A questão aqui, não esquecer, gente, que a gente está falando de médium, que vai trabalhar ali, que vai psicografar, quer escrever uma mensagem, alguma coisa. Não estamos falando de pessoas que desencarnou aqui, era analfabeta aqui, e não sei o quê, e depois agora é desencarnado, você quer saber se essa mensagem é dele, como a pessoa poderia escrever mensagem se ele era analfabeto. Nós estamos falando de médiuns, por enquanto. Depois a gente, né, Wellington, vai entrar mais nesses detalhes também, que tem tudo isso, né? O médium analfabeto pode escrever sim, né? Poder pode, mas exige um esforço muito maior, porque como o nosso amigo explicou ali no início, a questão da comunicação não é por pensamento, né? Quem vai revestir de palavra é o médium, né? Se ele precisa escrever e não sabe escrever, o espírito vai precisar de um esforço maior para ajudar esse médium. Tem dois tipos de esforço para ele poder fazer, né? O esforço mecânico mesmo. Para vocês compreenderem melhor, lembra da criança lá na escola? A gente não pega na mãozinha, hoje não se pode mais pegar na mão, mas você não trabalha a coordenação motora para se aprender a fazer a letra, né? Você não trabalha, aí você acha que a criança fica colorindo lá na escola só porque é bonitinho, né? A criança está fazendo um treinamento com a mão. Quando ela progride um pouquinho nesse colorido, seja não pode sair da risca mais. Então, tudo aquilo é um treinamento, coisa que o analfabeto não teve, né? Ele pode ter um treinamento muito melhor do que você para fazer outro tipo de serviço, mas para escrever, que é uma coisa mais delicada, a letra tem formatação, aquela coisa toda, ele tem dificuldade. Então, o espírito vai precisar de mais esforço. O esforço mecânico, né? Para na mão, para ele poder conseguir desenhar a letra, e depois o esforço de bagagem, de conhecimento das letras, de fonemas, de juntar as letras, aquela coisa toda. Então, aí tem basicamente 2 esforços a mais que o espírito precisa fazer para poder esse médium escrever. Fala, Heloísa, querida. Quando o médium assina, ele não é analfabeto, né? Mas ele assina com a letra e a assinatura do espírito. Quando ele era encarnado, ele escrevia daquela forma. É porque o espírito também conduz a mão do médium naquele momento? Esse tipo de conduzir a mão, Heloísa, é muito relativo. A gente fala assim nessa condução de mão quando o médium não sabe escrever,
quando o médium escreve, normalmente é alfabetizado, não existe exatamente essa condução de mão, simplesmente a conexão por pensamento. O médium, naquele momento, capta o pensamento do espírito que quer escrever e escreve conforme ele fazia. Aliás, isso é uma coisa que a gente vai falar bem mais na frente também, a questão da confiança, a questão de discussão sobre o que foi dito, foi escrito, é de fulano ou de ciclano, porque o fulano não escrevia assim, porque o fulano não fazia assim, porque se fosse o fulano, ele não faria assim. Ora, pois, o espírito desencarnado, assim que ele toma conta de suas faculdades lá no plano espiritual, ele pode muito bem ter de volta conhecimentos que estavam guardados nele nessa vida última que ele teve aqui antes do desencarne, por motivos de aprendizado, por motivos de resgate, dos quais a gente não tem como saber exatamente os motivos, né? Mas não existe, no momento aqui na Terra, nenhum espírito que nunca teve nenhuma iniciação de escrita de alguma língua, porque nós já vivemos várias vezes, em vários lugares desse mundo. Nós não somos mais seres da caverna que está iniciando agora. Já estamos bem adiantados, nós estamos atrasados na questão do sentimento, na questão da moral, na questão do amor. Mas de conhecimento já vivemos em muitos outros lugares do mundo. Vocês já repararam, pessoas têm uma facilidade enorme para falar outras línguas, para compreender, né? E os quem não tem facilidade, como eu, por exemplo, que não tem, é porque eu sou burra, porque toda vida eu só nasci no Brasil? Não, talvez eu não tive oportunidade e talvez eu sou muito preguiçosa para poder começar a estudar e perceber que eu tenho capacidade de fazer. Então, essa questão de escrever, ela é séria, mas ao mesmo tempo é simples, que vai exigir maior esforço, vai. Fala, Grimária, minha querida, completa aí para mim. Vou contar a experiência da minha vizinha. Ela teve uma gestação complicada, e a criança, depois de nascer, sobreviveu apenas 24 horas. Uns 2 anos depois desse fato, ela recebeu uma mensagem num grupo espírita dessa criança, agradecendo ela a oportunidade de ter tido aquela gestação e que aquele prazo que ela teve era unicamente ele que estava programado, mas que ela agradecia muito o amor e a oportunidade. Tanto é que essa vizinha minha também nunca mais engravidou. Esse acho que era o único compromisso dela nessa terra. Sim, em questão de filhos. Muito bem. Heloísa, deixa eu só complementar o que a Adri falou, em relação à sua pergunta. Essa questão aí, que já houve casos famosos aí, né, de assinatura, sim, isso é possível, é um tipo de mediunidade chamado médium mecânico. O médium mecânico, ele está inconsciente no momento da escrita. Ele não está vendo ou percebendo o que ele está escrevendo, tá? É uma mediunidade inconsciente. No caso da psicografia, da escrita, é mecânica. Nesse caso, o espírito tem um certo acesso ao seu sistema nervoso. E é onde ele consegue fazer essa grafia igual ou muito próxima do espírito enquanto estava encarnado. Certo? A gente vai ver isso com detalhes quando a gente for estudar a psicografia, a gente vai falar sobre isso. Tá? A gente tem uma parte para estudar sobre a psicografia, que vai ver mais detalhes essa questão, né, de o médium conseguir escrever, mesmo não sabendo escrever, ou assinaturas de espíritos que querem mostrar a assinatura idêntica à que ele tinha quando estava encarnado. E lembrando também que tudo isso, gente, é muito importante de acordo com o objetivo dessa comunicação. A missão dessa comunicação. Nós temos histórias incríveis aí com o nosso querido médium Chico Xavier, né, que teve, né, Wellington, situações importantíssimas de comprovações, de coisas na justiça que precisava ser igualzinho, porque eu já vi, gente, Wellington, nós já presenciamos, muitas coisas assim de médium, às vezes escreve,
Você não sabe a emoção que estava aquele espírito tentando se comunicar ali com um ente querido que foi ali no centro, depois de muita luta conseguir, a pessoa ler a carta, não, esse aqui jamais poderia ser do meu pai. Aquilo é de um, sabe, é frustrante para o espírito. E, além do mais, tem uma questão. Tem uma questão de que o espírito talvez não esteja em condições de escrever e um outro espírito escreve para ele como transcrevendo um recado. Tem tudo isso. Ele recebe a comunicação do espírito comunicante que quer passar uma ideia e ele escreve através do médium. Então, você saiu de um, passou para outro e passou para outro. Ali tem 3 interferências. A original de quem mandou a ideia, o espírito. Eu já tive experiências de vir um espírito escrever uma carta a mando de outro, porque o outro não podia estar naquele momento. Por favor, escreva para mim, para fulano, isso, isso e isso. Foi uma letra completamente diferente, foi uma coisa completamente diferente. Mas isso ficou guardado no meu coração para sempre. Né? Então, depois a gente vai compartilhando essas coisas, né, das experiências que a gente já teve também, conforme a gente for caminhando nessas coisas, e que agora, gente, a entrada realmente da questão da estudo da mediunidade mesmo, da questão do estudo de transferências de pensamento através de escrita, principalmente da escrita, né, Wellington? Que nesse momento que a gente entra com isso. Depois tem psicofonia, depois tem outras coisas que vocês vão amar. Mensagens em outras línguas. Quem é que já viu? Odri, peraí que a Heloísa levantou a mão de novo. Ah, mesmo, a Heloísa, vi aqui. Pode falar, lindinha. Não, é que você falou, né, que manda um recado, e também eu já vi lá no Aurélio Agostinho, né, com o Celso. Ele estava lendo a mensagem, né, então já tinha feito as psicografias todas, e aí no momento da leitura ele parou, no meio da leitura, olhou para o lado, virou no microfone de novo e falou assim, ele está falando aqui que ele esqueceu de falar isso, isso e isso. Quer dizer, depois que já estava na leitura, nem estava psicografando mais. Exatamente, eu também já vi, Luiz, não lá naquela casa, mas em outros lugares, exatamente isso acontecer. A pessoa estava escrevendo, o médium estava escrevendo, e o espírito que estava escrevendo se comunicou comigo, o espírito que eu conheço, que eu conheci quando estava encarnado, né? Eu vim trazer a mensagem de fulano, que essa pessoa não pode estar aqui, eu sou fulano de tal, e reconheci pelo jeito, pelo trejeito, aquela coisa, escreveu, depois parava, punha a caneta assim, um lápis assim, mas não é que ele quer dizer isso mesmo, mas isso é um absurdo, não é possível, mas vou escrever, né? Ele está mandando, a carta deu umas 9 folhas, sabe? E a pessoa o espírito não estava aqui, eles estavam conversando por telepatia, o espírito que estava no outro lugar trabalhando, se comunicando com o espírito que estava com a médium aqui comigo. Isso é lindo. Depois, conforme a gente for fazendo isso, eu vou contando essas experiências, essa troca de experiências com vocês. O Wellington tem mais experiência do que eu nessas coisas. Depois vocês sugam ele, porque sabe muito, viu? Bom, aí, gente, mensagens em outras línguas. Quem nunca ouviu falar? É possível isso? Sim. Sim? Esses meninos estão mais afiados, né, Wellington? Porque se nós viemos de outras reencarnações, poderíamos ter vivido outras vidas em qualquer tipo de país, e por que não poderíamos escrever assim, né? Exatamente. Em outra língua? Exatamente, né? Pode acontecer caso o espírito julgue necessário. O espírito comunicante, né? Essa questão de julgar necessário é a importância da missão, do trabalho que ele tem para fazer. Jamais um espírito mais elevado que precisa fazer um trabalho desse vai vir aqui escrever cartinha de amor, cartinha de não sei o que, gente. Sempre são trabalhos muito sérios, né? Que exige uma demanda, exige um trabalho muito sério de uma equipe grande. Não é somente um espírito que chega ali, vai falar com o médico, está tudo pronto. Existe todo um apoio, inclusive em volta da casa toda, para que isso aconteça. As coisas não são desordenadas, são muito bem organizadas. Então, pode acontecer caso o espírito julgue necessário. É raro, não acontece com frequência, mas pode acontecer. Né? Eu, Wellington, já temos presenciado, né, mensagens em latim, mensagens... Qual foi mais aquela outra vez lá? Latim. Alemão. Alemão.
Exatamente, sabe? Então, é possível acontecer, não é impossível, principalmente para médicos que têm uma mediunidade mais ostensiva, daquele que se desliga mais e deixa que o espírito possa fazer o trabalho dele. Então, ele se solta mais, ele vai diminuir aquilo que o Hélio explicou, ele vai diminuir um pouco a influência dele e deixar que o espírito utilize, né, a mente dele. Então, voltando lá no que o nosso amigo explicou, quanto mais agregarmos conhecimentos ao nosso cérebro, à nossa mente, mais fácil será, né, a nossa utilidade, nossa ferramenta, né, mediúnica para ajudar os espíritos que precisam se comunicar, né? Ele vai enfrentar os mesmos obstáculos, se não mais, né? O médium pode ter esse conhecimento de outras reencarnações. A maioria tem, gente, a maioria tem. Tem gente aqui hoje trabalhando seriamente num caldeirão de sopa fervendo, com muita humildade, servindo pratinho por pratinho, com muita humildade, mas que já tem uma hierarquia espiritual mais alta, por causa da questão da moral. E nessa vida, às vezes, não foi permitido ele ter todo o conhecimento que ele já adquiriu em outras vidas. Só que esse conhecimento não é perdido, é guardado para ser usado no tempo certo, conforme o desenvolvimento. E em certas atividades, em certos momentos, talvez o espírito ou os espíritos que estão comunicando precisa de alguma atividade com ele pode ser utilizado sim, mesmo escrevendo em outras línguas. Pode se escrever em japonês, em coreano, em latim, em italiano, o que você quiser, inclusive línguas antigas que não são mais utilizadas. Né? A gente vê na outra casa é a outra casa espírita que eu, né, estou laborando lá também, o quanto eu tenho visto de, inclusive, palestrante que está falando, começa a falar com a gente, começa a falar em aramaico, começa a falar em hebraico, eu falo, oi, dá para você voltar para o português, mas de preferência português mineirês, que é mais fácil, né? Porque se você falar português corretamente, também não vai entender, não. Então... Rodrigo, eu já vi existem casos de médiuns que falam em línguas desconhecidas, que nunca foram usadas aqui no planeta. Já aconteceu, já tem relatos disso. Já vi também relatos de línguas que não são conhecidas, né? A gente vê muito, gente, desses relatos de línguas que a gente não conhece na igreja evangélica, porque lá eles ensinam, né, que se falará em outras línguas, se chama de língua dos anjos, né? Mas a gente não tem certeza sobre isso. Línguas muito estranhas, mais na frente a gente vai estudar sobre isso, né? Então, então quer dizer que as mensagens de outras línguas pode acontecer se o espírito comunicante julgar necessário, a mensagem foi importante, é importante para o grupo, é importante para aquele trabalho daquele dia. Não vai ser feito assim a bel prazer de quem quer saber ou do próprio espírito comunicante, que um espírito dessa categoria não vem aqui para fazer brincadeira, né? É porque a coisa é séria. Mas ele vai enfrentar os mesmos obstáculos, vai demandar um pouco mais de trabalho, um pouco mais de seriedade do grupo, no amparo espiritual e de preces para que aquela mensagem possa acontecer. E o médium pode ter esse conhecimento de outras reencarnações, onde o espírito, né, vai lá no inconsciente dele buscar essa informação e se utilizar dessa informação. Porque vocês sabiam que temos já muitas informações de muitas coisas que aprendemos no passado e que estão agora guardadinhas, porque nesse momento você não precisa delas. Mas uma hora, precisando da espiritualidade superior, pode fazer com que ela submergir, né, para você poder utilizar. Certo? Até aí? É isso aí. E tem uma coisa também, né? Às vezes, até quando a gente desencarna, nem sempre você retoma tudo, sabe? Só se você retoma e lembra até onde é permitido você lembrar para não atrapalhar o seu desenvolvimento atual. Vamos supor, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que na época do Cristo eu era o soldado que espetou a costela dele lá com a lança. E isso causou em mim, no meu espírito depois, um arrependimento, uma culpa muito grande, que me trouxe muito sofrimento. E eu venho reencarnando de lá para cá. Né? Aí, nessa reencarnação, eu faço o que eu tenho que fazer, acontecem algumas coisas, eu resgato algumas, outras eu adquiro mais alguns débitos, desencarno.
Se eu ainda não estiver preparado para lembrar de quando eu era esse soldado, se essa culpa pode, se ela voltar à tona, pode me prejudicar, ao invés de me ajudar a ir para frente, me ajudar a evoluir, eles não permitem ainda que eu lembre. Certo? Aí eu não vou lembrar ainda. Até eu chegar num ponto em que eu esteja preparado em cultura, em conhecimento, principalmente moralmente, para que eu consiga ter um vislumbre maior de todas as minhas existências e eu consiga entender melhor o processo e isso não me influencie negativamente. Percebe? Então, a gente vai lembrando conforme a gente vai se desenvolvendo e tendo capacidade para processar tudo o que aconteceu. Porque pensa bem, quantas reencarnações em média, Audrey? 700 mil, né, que é? Mais ou menos 700 vezes já reencarnou. 700 vezes. É pensa bem, você lembrar 700 vidas e pensa lá atrás, o que você já não aprontou? O que você já não aprontou? Então, é a mesma coisa assim daquele senhor, né, que já está na terceira idade, e quando era jovem ele era criminoso. E aí ele passou por todo um processo, foi preso, se melhorou, né, e tomou consciência de muita coisa, se arrependeu de muita coisa que fez. E aí ele chega na velhice, ele vai fazer uma retrospectiva da vida dele, chega nesse momento da juventude, aquilo faz mal para ele se arrepende daquilo. Né? Dependendo do tanto que aquilo causa um impacto ruim para ele, pode até prejudicá-lo e ele pode ficar até doente, pode entrar numa depressão. Né? Então, é a mesma coisa. Às vezes a gente não lembra de tudo, mesmo quando desencarna, porque nós não estamos num ponto evolutivo satisfatório para poder lembrar. É só um adendo que eu fiz aqui, porque a gente está falando esse negócio das outras reencarnações, que a gente pode trazer conhecimentos de outras línguas, de outras áreas que a gente já aprendeu, de outros conhecimentos que a gente nem faz ideia, que a gente já teve esses conhecimentos, já utilizou esse conhecimento em outras reencarnações. Isso é totalmente possível. Não dá para falar que toda mensagem que é de outra língua, todos os médias, todos lembram. Não é isso que a gente está falando. Mas que é uma grande chance. Seja um conhecimento um conhecimento que ele traz de outros. Então, e, gente, o embasamento cultural de conhecimento é muito importante na hora dessas atividades mediúnicas, principalmente de psicografia, para falar com os espíritos, para conversar, transmitir mensagens. Por favor, não desanimemos de estudar. Não é só a doutrina espírita que traz esse tipo de esclarecimento. Estudar de um modo geral, procurar compreender um pouco mais as coisas do mundo. Né? Vocês sabiam que tem uma passagem do Chico, no livro As Muitas Vidas de Chico Xavier, né? Uma biografia autorizada por ele, né? Que quando ele era mais jovem, lá em Pedro Leopoldo, chegou um espírito conversando, os dois conversando com quem? Com o cara estava lá escorado na parede, batendo papo, né? Que ele queria que o Chico escrevesse para ele, de todo jeito, os conhecimentos que ele adquiriu no plano espiritual. Conhecimentos, naquele tempo, que ainda não estavam disponíveis para o planeta Terra, para a nossa humanidade. Né? E o Chico falou assim para ele, mas como que você quer que eu escreva sobre isso? Eu não sei nada disso. Esse espírito tentou persuadir o Chico por alguns dias, e o Chico lá, com a mangueirinha dele, aguando as plantinhas dele. Aí o Chico falou assim, eu não tenho condições de escrever sobre isso, eu nem sei, parece que é alguma coisa de astrofísica, alguma coisa assim. Aí esse espírito queria, porque queria, por fim o Chico falou para ele, falou assim, moço, eu vim só escrever os livros ditados, esses assuntos aí não entram na minha cabeça, eu não sei sobre isso aí. Foi preciso do espírito desistir. Olha que interessante. Né? Ele não tinha bagagem científica, da comunidade científica, para poder escrever sobre aquilo, e pediu que o espírito se retirasse e se desculpou por não poder ajudá-lo.
Porque aquele espírito, estudando lá no plano espiritual, ele descobriu um tanto de coisas, mas que nós aqui encarnados, naquele tempo, ainda não tínhamos acesso. Porque o acesso aí só vem na medida do tempo, conforme a nossa necessidade de aprendizado, de evolução. Aí são liberados esses conhecimentos pouco a pouco, né? E esse espírito queria trazer um monte de conhecimentos para o Chico, extrafísico, publicar livro para a comunidade científica. O Chico teve que se esquivar. Ele falou, eu não tenho condições, eu sou um matuto. Eu sou um matuto aqui da roça. O Chico lá com a mangueirinha boa na alface dele. Eu não tenho condições de escrever esses livros para você. Né? Procure outra pessoa que faça isso, né? Eu tenho outros propósitos. O Chico já sabia que ele tinha missão, né? Só que não sabia que seria tão grandiosa assim, mas ele já sabia que tinha missão de escrever. Então, tudo isso é de acordo com as possibilidades, de acordo, por isso que falou lá, desde que o nosso amigo iniciou lá no estudo, lá, as capacidades, os conhecimentos, quanto mais você tem conhecimento, seu cérebro tem mais capacidades, mais fácil é. Haja visto que, quando você vai conversar com uma pessoa, que a pessoa entende sobre aquele assunto que você está falando, o assunto não flui. Não flui, vai ainda, a conversa fica gostosa, você troca uma ideia. Nossa, cara, eu não sabia disso. É mesmo, eu tinha ouvido falar, mas não tinha me atinado por isso. E o assunto flui, não é? Um completa o outro. Agora, quando é um assunto que você não domina de jeito nenhum, né? Por exemplo, um assunto em voga que todo mundo quer discutir, vacina que é boa ou que não é boa. Tem algum virologista aqui presente na aula para ensinar nós sobre vacina? Tem não, né? Então, eu vou lá tomar a vacina que está lá, porque eu não sou virologista, eu não fui lá estudar, ajudar a fazer vacina. Eu nem sei como é que faz vacina. Aí a gente perde um tempão se discutindo se a vacina tal é melhor do que a tal, que ninguém tem embasamento, nem quem fez a vacina não tem esse embasamento ainda. Né? Então, são coisas que estamos vivendo momentaneamente, que já foi vivido no passado. Vocês acham que quando fizeram a febre amarela, era tudo certinho, perfeitinho, e acabou e pronto? Não é, a doença está aí até hoje e mata até hoje. Então, a gente precisa compreender que é o estágio que estamos nesse momento, é o que temos nesse momento. Toda a comunidade científica do mundo está empenhada em fazer uma vacina certeira ou descobrir medicamentos certeiros para combater essa doença. Né? Então, por aí a gente tirou a base, só estou dando um exemplo, para a gente tirar uma base de como que é o conhecimento que a gente tem. Por isso que instrução é tudo. Aí eu separei aqui para vocês, ó, qual é a parte do evangelho que eu gosto muito, que eu já avisei para vocês, quem lembra? O Cristo Consolador. Dentro desse item, fala muito sobre a questão do estudo. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Porque as duas asas do conhecimento e do amor é que vai te ajudar na ascensão espiritual. Não dá para ter ascensão espiritual só amando. E não dá para ter ascensão espiritual somente conhecendo. Porque o conhecimento só vai ser usado com justiça e com humildade por quem tem amor. Porque quem não conhece gente que tem muito conhecimento, como o nosso irmão deu exemplo, e que não tem amor nenhum, que não tem moral nenhum, porque conhecimento existe para que possamos ajudar o outro, acolher o outro, socorrer o outro, e não para humilhá-lo. Quem usa o conhecimento que tem para humilhar o outro está totalmente equivocado sobre o ensinamento de Jesus, está totalmente equivocado sobre a instrução evangélica. Né? Que às vezes já conseguiu algum conhecimento, como o nosso irmão explicou, que são coisas separadas, que dá para estudar separadamente, mas na hora de fazer isso se tornar efetivo em nossas vidas, e efetivo para outras pessoas, para ajudarmos outras pessoas, precisa ser os dois juntos. Só o conhecimento não é suficiente, e só o amor, você vai ficar capenga. Você vai trabalhando, só o amor não impede de você fazer muitas coisas, mas o conhecimento vai fazer todo o seu serviço ser mais efetivo, você conseguir a eficácia que você tanto busca. Certinho? Aí a gente vai para a atividade da semana. Gente, a questão da irradiação, da percepção, nós vamos bater nessa tecla há muito tempo. Tá? Aprender a irradiação. Irradiar nada mais é que deixar o amor que está de dentro transbordar.
né? Pense naquele amor muito grande. Pensa numa pessoa que você ama demais. Seu filho, seu pai, sua mãe, sua esposa, sua noiva, seu namorado, seu namorado. Uma pessoa que você ama muito, 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 muito. Pega esse amor e deixe com que ele se derrame para todas as pessoas, né? Isso é irradiação. Nada mais é do que irradiação. Fazendo isso, aumenta o nosso grau de percepção, né? Irradie e concentre em uma das mensagens recebidas anteriormente, repetindo-a pelo menos 10 vezes. Então, a todo momento, gente, isso aqui não é uma coisa que você vai sentar lá no sofazinho de sua casa, ali no meu cantinho ali, ó, e ficar, não, agora eu vou irradiar, que vai ser assim. A coisa acontece de um dinamismo impressionante. Você está trabalhando e as coisas estão acontecendo. Você está numa reunião com o chefe e as coisas estão acontecendo, né? O nosso amigo Hugo deu o exemplo aí, do amigo falando que, né, que prefere discutir do que realmente, né? Eu só prefiro ter razão. E a razão é de quem silencia. Tem uma frase, gente, vocês não vão lembrar não, mais novo, que tinha lá na camisa do Bretas, na época dos anos 2000, mais ou menos. Nunca vou esquecer daquela frase. Aquela frase me chamou atenção. Escrita assim atrás, ó, nos funcionários. É superior quem tem a iniciativa da paz. A paz, às vezes, é se calar. Às vezes, a paz é somente dar um sorrisinho de lado, assim, e falar assim, deixa isso para lá. A paz, às vezes, é você não passar para frente aquilo que você ouviu. Guarde para você, esquece. Porque não dá vontade de ir lá falar para o chefe que fulano falou aquilo. Fala que não dá vontade. Dá sim. Mas nós estamos treinando para acabar essa vontade. Reparem, comecem a prestar atenção o quanto que as coisas ficam mais calmas e tranquilas quando você não retransmite conversas. Que você não retransmite fofocas. Às vezes nem a fofoca é um comentário que o outro fez, mas você faz esse comentário. Quando você passa esse comentário para frente, vira fofoca. Quando a gente consegue abafar isso, nem abafar caso, pôr pano quente, e você escutar e ficar muito mal com aquilo, porque você não pode desabafar. Não é isso, né? Pega isso e transforma isso em esquecimento e perdão. Pronto, aí você não fica mal. Tá aqui psicólogos que não me deixam mentir, que muita gente fica engolindo sapo, depois até adoece, porque não pôs para fora. Mas não estou pedindo para engolir sapo. Jesus não está impedindo para você engolir sapo e depois ficar doente, porque você não pôde demonstrar um sentimento que você estava. Demonstrar de sentimentos não significa que você tem que gritar, né? Pôr a mundo abaixo a sua voz, né? Gritando de sua insatisfação. Não é assim que faz. É igual reclamar, gente. Hoje eu tive um caso no meu trabalho, uma paciente que chegou lá, se ela quisesse gritar, ela estava com toda a razão. Mas quando eu comecei a explicar para ela o que realmente tinha acontecido, ela acalmou. Não é mesmo, minha filha, você não tem culpa. Eu falei, eu não tenho, senhora. Não foi a gente que fez. Esse fato que aconteceu com a senhora foi deliberado lá na Secretaria da Saúde. Aqui está o telefone da ouvidoria. A senhora vai se informar lá e procurar o que aconteceu com a sua agenda. Porque para mim não chega e eu não tenho acesso para mudar a sua agenda. Aí ela começou a ficar alterada, eu fui falando mais calma, tentei irradiar para ela, aquela senhora idosa, com dor, né? E não é que deu certo. Ela saiu ainda indignada porque fizeram aquilo com ela, mas não ficou mais brava comigo. Porque a tendência numa recepção é a recepcionista, não é assim? Porque o paciente chega lá, o negócio não está pronto, né? E a gente que é culpado. Mas onde já se viu? Eu falei para ela que não tinha como ter consulta. Ela falou, vai ter que ter sim. Eu falei, pronto, onde que eu vou arrumar a consulta para o médico nem está aqui. Então, é umas coisas assim. E eu fui conseguindo fazer isso, estava esperando para contar isso para vocês no final. E eu fui conseguindo, ela saiu calma, a sobrinha dela calma, com perspectiva de resolução. Não para hoje, ainda mais numa sexta-feira, mas para segunda-feira. Na segunda-feira, está tudo anotado nas minhas coisas, 7 horas da manhã, eu tenho que dar jeito de resolver aquilo. Então, isso me trouxe calma, ela conseguiu ficar calma, foi embora sem chorar, sem ficar nervosa, que temos lá que quer pular o vidro para bater na gente, sabe? Então, tudo isso é aprendizado, né? Então,
a gente aprendeu que é possível, sim, a gente vai adentrar isso mais na frente, né, Wellington? Com mais detalhes, com mais os tipos de mediunidade, a gente vai adentrar mais sobre isso. E é possível, sim, com um pouquinho mais de dificuldade, mas não é impossível, tá bom? E a gente vai se preparando para isso. Eu vou deixar meu amigo falar sobre a atividade da semana. Quero complementar alguma coisa, falar alguma coisa? Alguém quer dizer alguma coisa? Não? A Atividade... Adriana agiu da maneira mais correta. Ao invés de se perder, né, com a alteração da mulher, você procurou se acalmar para acalmar ela. Porque se você vai se espantar também, ficar brava, o que viraria? Nada. Então, você fez a coisa certa. Além do mais, por mais que ela estava brava, ela estava com a razão. Só que ela estava brava demais. Mesmo se ela não estivesse com a razão, você teria a obrigação, por você ser uma atendente, né, acalmá-la, né, e tentar explicar. Caso ela não tenha entendido, né, você teria que manter a calma e deixá-la falar. Porque, como se diz, né, o freguês sempre tem razão. A questão é essa, né, da gente procurar sempre praticar o que a gente aprende. Exatamente. No momento que a gente começa a praticar, as coisas vão mudando. E é fato. O meu mundo muda, o mundo muda quando eu mudo o meu mundo. Eu mudo. O mundo muda quando eu mudo o meu mundo. O mundo interior, é isso mesmo. Porque aí eu mudo, o outro tem um exemplo, vai mudando e vai criando aquela corrente, né? Eu tenho que mudar. E através da minha mudança, eu mudo o ambiente à minha volta e o mundo à minha volta. Eu sempre trabalhei com comércio, então não adianta você querer bater boca, você querer... Você tem que se acalmar, respirar fundo e deixar que a pessoa fale e ficar tranquila. Porque você vai mostrar para a pessoa que você não se abalou com aquela atitude dela. Então, ela vai se envergonhar e até vai se acalmar. É isso aí. Bom, com relação à atividade, pessoal, tem 2 semanas que eu venho pedindo, a gente vem pedindo para vocês fazerem uma irradiação e perceber alguma mensagem, porque como a gente está aprendendo, cada vez aprofundando nesse assunto, né? A mensagem vem pela mente, pelo pensamento. E hoje vocês entenderam que a mensagem vem em forma de pensamento. Nós estamos terminando já, tá, Larissa? Mas pode, tranquilo, tá? Só vou explicar a atividade para a gente encerrar. Então, como a mensagem vem em forma de pensamento, você vai perceber esse pensamento, se você fizer o exercício. A ideia agora é aprofundar um pouquinho mais. É você exercitar para ver se você consegue identificar de onde veio. Se é alguém que está te passando essa mensagem, quem poderia ser essa mensagem, certo? Qual é a técnica? Faça a irradiação. E aí você vai se concentrar em alguma mensagem que você recebeu nessas 2 semanas. Lembra de um fato, de uma mensagem que veio. No caso, vou dar o exemplo da Heloísa, que foi ela que mais explanou para a gente o que ela fez, né? Que ela teve a visão das luzes, que ela imaginou ser o universo, depois ela viu uma cidade. Então, o que você vai fazer, Heloísa? Para vocês entenderem todos, ó. No caso da Heloísa, ela vai, na hora que ela irradiar, ela vai concentrar na imagem que ela viu. E vai ficar repetindo aquela imagem conscientemente na mente dela. No mínimo umas 10 vezes. Vai repetindo aquela imagem, vai concentrando aquela imagem. E aí, serena o pensamento e procure identificar se essa imagem, a origem dela, de onde veio, se tem alguém que está te passando essa mensagem ou não. Vê se você consegue identificar a origem da mensagem. De quem veio, ou de onde veio essa mensagem. Vamos ver se vocês vão conseguir, através do exercício, identificar. Primeiro, identificar se vinha mensagem. Agora, identificar de onde está vindo essa mensagem. Tá?
É muito legal. Se vocês fizerem, vocês vão se surpreender. Qualquer dúvida pode me chamar, pode chamar a Adri, que a gente vai auxiliando vocês durante a semana. Tá bom? Fechado? Fechado. Então E tá agora bom. Wellington, estamos muito do prazo, né? como eu não participei das outras aulas, eu ainda vou demorar um pouquinho. Esquenta, não. Não tem problema. Pode chamar a gente, se tiver dúvida, tá? Mas o importante é fazer. Quanto mais fazer, quanto mais colocar em prática, mais vai vir mais coisa, mais vão vir percepções, mais você vai conseguir discernir o que é seu do que não é. Pois é, Ok? mas você acha que essa coisa que eu te contei dos meus pais pode ser algum tipo de mensagem ou não? Eu Não. quero a sua opinião. Pelo seu caso, foi um sonho, né? Não. Mas me tranquilizou bastante que me veio a trazer o pensamento a Jesus Cristo e a Deus. Não, é uma irradiação. Você vai estar Acordada. Sonho, você vai fazer ali acordada e vai prestar atenção, se vai vir alguma mensagem que pode não ser um pensamento seu. Tá? Faça isso. E aí, se vier essa mensagem, procura ver se consegue identificar de onde está vindo ou de quem está vindo. Certo? Tá. Certo. Dri, Vai dar certo. vou deixar você fazer a oração para nós. Vamos fazer a prece, pessoal. Levando os nossos pensamentos, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Agradeço todos os senhores por estar aqui presente, por ouvir a gente. Muito obrigado por tudo, por tudo. Vocês não sabem o quanto eu, Elton, a gente fica feliz pela presença de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por nos permitir essa atividade, que aqui estamos sempre reunidos sob o vosso nome, Senhor. Obrigado. Sê conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Assim o convidamos, assim o aceitamos, assim o queremos em nossa vida, hoje e sempre. Meu Senhor, que és sábio dos sábios, que és Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz nesta vida em que me agasalha, enche os meus olhos de luz e dê as minhas mãos ao trabalho. Dai-me força no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu dever. Compadeça-se de nós, Pai, nas bênçãos da compaixão e guarda-nos em teu coração, porque ele sim, Senhor, é de paz e de amor sem fim, amado Mestre Jesus. Que essa humilde prece, Senhor, seja como um bálsamo no coração de cada um de nós, de cada um que esteve aqui ouvindo essa aula, Senhor, que possam ter uma boa noite de descanso, que possam ter aprendido uma frase que seja, Senhor, ilumine o coração de cada um deles e de suas famílias, aonde estão nos seus lares. Que a paz esteja com os senhores, hoje e sempre, e ela estará sempre no meio de nós. Jesus abençoe e ampare sempre, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada a cada um de vocês.